Há momentos em que o coração sente o peso do mundo e a alma percebe que está sendo sugada por tantas vozes, tantas distrações e influências espirituais que tentam desviar o olhar do essencial. É nesse tempo que Deus chama os seus a voltarem à santidade. Porque a santidade não é apenas afastar-se do pecado, é viver completamente rendido à vontade de Deus, sensível à sua voz, separado do ruído do mundo. E talvez você esteja aqui hoje sentindo isso. Uma necessidade urgente de se purificar, de discernir o que é dele e o que é engano, de se livrar de tudo o que contamina o espírito, a mente e o coração. Se for assim, esta oração é para você. Antes de começarmos, eu quero te dar as boas-vindas ao canal Fé em Ação. Aqui nós oramos, choramos, nos derramamos diante de Deus e vivemos o sobrenatural da fé. Se você ainda não faz parte dessa família de oração, se inscreva e ative o sininho para estar conosco todos os dias. E quero te lembrar que o nosso e-book Oração Poderosa está disponível, o link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. É um material preparado com muito amor para te ajudar a se aproximar ainda mais de Deus e fortalecer sua vida espiritual. Agora, feche os olhos onde você estiver e ore comigo. Senhor, nós nos achegamos diante de Ti neste momento, com o coração sedento, com a alma cansada de tentar se purificar por esforço próprio, e reconhecemos: sem a Tua graça, não conseguimos permanecer limpos. Purifica-nos, Senhor. Lava-nos por completo. Retira de dentro de nós o desejo pelo que é impuro, pelo que entristece o Teu Espírito. Tira dos nossos olhos as escamas que nos impedem de ver com discernimento. Quantas vezes o inimigo tenta se disfarçar de luz, tenta colocar aparência de bem no que é mal, e sem a santificação do Teu Espírito, corremos o risco de cair em engano. Santifica, Senhor, os nossos pensamentos. Livra-nos de toda confusão espiritual. Apaga de nós toda a contaminação que entrou pelos olhos, pelos ouvidos, pelas palavras que ouvimos e pelas conversas que nunca deveríamos ter participado. Purifica o nosso ambiente espiritual agora, Deus. Se há algo ao nosso redor que não vem de Ti, que está sugando nossas forças, que está impedindo nossa comunhão contigo, que seja dissipado agora pela autoridade do nome de Jesus. Senhor, nos ensina a discernir os tempos. Tua palavra diz que há tempo de calar e tempo de falar, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de guerra e tempo de paz. E nós pedimos: dá-nos sabedoria para reconhecer o tempo que estamos vivendo. Muitos estão dormindo espiritualmente, acreditando que podem misturar luz e trevas, mas Tu nos chamaste para sermos separados, santos, luz do mundo e sal da terra. Então desperta-nos, Senhor, desperta a nossa mente para entender o Teu propósito. Santifica os nossos relacionamentos. Se há pessoas que nos afastam da Tua presença, se há conexões que têm minado nossa fé, corta, Senhor. Mesmo que doa, mesmo que pareça perda, queremos estar cercados apenas por aquilo que vem do Teu Espírito. Porque sabemos, a santificação sempre exigirá separação. Pai, nós entregamos a Ti nossos pensamentos impuros, nossas intenções erradas, os planos que nascem da carne e não do Teu Espírito. Tira do nosso coração o desejo de agradar o mundo e planta em nós o desejo de agradar somente a Ti. Que as nossas escolhas sejam guiadas pelo Teu discernimento e não pelas emoções. Senhor, quantas vezes deixamos o pecado se aproximar disfarçado de algo inofensivo? Quantas vezes o inimigo tentou minar nossa fé com distrações, com cansaço, com vozes que pareciam boas, mas estavam nos afastando do foco espiritual? Hoje, Pai, nós oramos para que o Teu Espírito Santo acenda novamente o farol da vigilância dentro de nós. Que cada passo seja observado com discernimento, que cada decisão seja guiada pela Tua voz. Santifica, Senhor, o nosso coração das ofensas. Porque o inimigo usa a mágoa como porta de entrada. Usa o ressentimento para endurecer o coração e tirar a sensibilidade espiritual. Mas nós queremos ser puros como o Teu Filho, queremos perdoar como Ele perdoou, amar mesmo quando não somos correspondidos, e permanecer firmes na fé, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Pai, limpa as nossas mãos de toda obra que não Te agrada. Se há algo que fizemos, ainda que em ignorância, e que abriu brechas espirituais,
Fecha agora essas portas pelo sangue do Cordeiro. Purifica o ambiente da nossa casa, da nossa mente, do nosso trabalho. Que todo espírito de engano, toda influência maligna que tenta nos confundir ou nos enfraquecer espiritualmente, bata em retirada agora em nome de Jesus. Senhor, coloca em nós um espírito sensível à Tua presença. Queremos ser guiados pelo Teu olhar, discernir o que o Teu Espírito diz, mesmo quando o mundo grita o contrário. Dá-nos discernimento para reconhecer a Tua voz entre as muitas vozes. E se em algum momento nos desviamos, nos traz de volta. Tu disseste que bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. Então purifica o nosso coração de toda intenção errada, de toda vaidade, de todo orgulho disfarçado de espiritualidade. Ensina-nos a andar humildemente contigo. Que a santidade não seja aparência, mas essência. Que a pureza não seja fachada, mas uma transformação genuína vinda de dentro para fora. Senhor, santifica a nossa língua. Quantas vezes falamos sem discernimento? Quantas vezes palavras impensadas abriram feridas ou trouxeram confusão espiritual? Coloca um anjo diante da nossa boca, para que não digamos nada que entristeça o Teu Espírito. Que da nossa boca só saiam palavras que edifiquem, que libertem, que glorifiquem o Teu nome. Deus, queremos ser vasos limpos, usados por Ti. Queremos ser templo santo, morada do Teu Espírito. Se há algo que precisa ser queimado, queima agora com o Teu fogo purificador. Se há hábitos que precisamos abandonar, ajuda-nos a romper. Se há pensamentos que precisam ser transformados, renova a nossa mente. E se há alguém orando agora, mas sentindo culpa, sentindo que não é digno da santidade, toca esse coração, Senhor. Mostra que a santificação não é um peso, é um convite ao relacionamento mais profundo contigo. Mostra que a santidade não é afastamento, é aproximação da Tua presença. Pai, queremos o Teu discernimento para entender o que vem de Ti. Quando o inimigo tentar confundir, que o Teu Espírito sussurre dentro de nós e diga: isso não é meu. Quando tentarem nos enganar com falsas palavras ou aparências de piedade, que a Tua luz exponha as trevas. Senhor, cobre-nos com o Teu sangue. Guarda-nos das armadilhas invisíveis, das distrações espirituais, dos laços que o inimigo prepara. Que possamos andar com discernimento, em santidade e em autoridade espiritual. Que a nossa vida seja reflexo da Tua pureza e que onde quer que formos, a Tua presença seja percebida. E que neste momento, enquanto oramos, o Teu Espírito vá libertando mentes, purificando corações e reacendendo o desejo pela Tua santidade. Toca essa pessoa que ora comigo agora, Senhor. Que ela sinta a Tua presença tomando conta do ambiente, limpando, curando, restaurando e separando tudo o que não pertence a Ti. Em nome de Jesus, nós Te entregamos este momento, pedindo que continues a obra que começaste. Santifica-nos e abre os nossos olhos espirituais. Ensina-nos a viver cada dia discernindo Tua vontade e rejeitando toda aparência do mal. Há momentos em que o coração sente o peso do mundo e a alma percebe que está sendo sugada por tantas vozes, tantas distrações e influências espirituais que tentam desviar o olhar do essencial. É nesse tempo que Deus chama os seus a voltarem à santidade. Porque a santidade não é apenas afastar-se do pecado, é viver completamente rendido à vontade de Deus, sensível à sua voz, separado do ruído do mundo. E talvez você esteja aqui hoje sentindo isso. Uma necessidade urgente de se purificar, de discernir o que é dele e o que é engano, de se livrar de tudo o que contamina o espírito, a mente e o coração. Se for assim, esta oração é para você. Antes de começarmos, eu quero te dar as boas-vindas ao canal Fé em Ação. Aqui nós oramos, choramos, nos derramamos diante de Deus e vivemos o sobrenatural da fé. Se você ainda não faz parte dessa família de oração, se inscreva e ative o sininho para estar conosco todos os dias. E quero te lembrar que o nosso e-book Oração Poderosa está disponível, o link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. É um material preparado com muito amor para te ajudar a se aproximar ainda mais de Deus e fortalecer sua vida espiritual. Agora, feche os olhos onde você estiver e ore comigo. Senhor, nós nos achegamos diante de Ti neste momento,
com o coração sedento, com a alma cansada de tentar se purificar por esforço próprio, e reconhecemos: sem a tua graça, não conseguimos permanecer limpos. Purifica-nos, Senhor. Lava-nos por completo. Retira de dentro de nós o desejo pelo que é impuro, pelo que entristece o teu espírito. Tira dos nossos olhos as escamas que nos impedem de ver com discernimento. Quantas vezes o inimigo tenta se disfarçar de luz, tenta colocar aparência de bem no que é mal, e sem a santificação do teu espírito, corremos o risco de cair em engano. Santifica, Senhor, os nossos pensamentos. Livra-nos de toda confusão espiritual. Apaga de nós toda a contaminação que entrou pelos olhos, pelos ouvidos, pelas palavras que ouvimos e pelas conversas que nunca deveríamos ter participado. Purifica o nosso ambiente espiritual agora, Deus. Se há algo ao nosso redor que não vem de ti, que está sugando nossas forças, que está impedindo nossa comunhão contigo, que seja dissipado agora pela autoridade do nome de Jesus. Senhor, nos ensina a discernir os tempos. Tua palavra diz que há tempo de calar e tempo de falar, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de guerra e tempo de paz. E nós pedimos: dá-nos sabedoria para reconhecer o tempo que estamos vivendo. Muitos estão dormindo espiritualmente, acreditando que podem misturar luz e trevas, mas tu nos chamaste para sermos separados, santos, luz do mundo e sal da terra. Então desperta-nos, Senhor, desperta a nossa mente para entender o teu propósito. Santifica os nossos relacionamentos. Se há pessoas que nos afastam da tua presença, se há conexões que têm minado nossa fé, corta, Senhor. Mesmo que doa, mesmo que pareça perda, queremos estar cercados apenas por aquilo que vem do teu Espírito. Porque sabemos, a santificação sempre exigirá separação. Pai, nós entregamos a ti nossos pensamentos impuros, nossas intenções erradas, os planos que nascem da carne e não do teu Espírito. Tira do nosso coração o desejo de agradar o mundo e planta em nós o desejo de agradar somente a ti. Que as nossas escolhas sejam guiadas pelo teu discernimento e não pelas emoções. Senhor, quantas vezes deixamos o pecado se aproximar disfarçado de algo inofensivo? Quantas vezes o inimigo tentou minar nossa fé com distrações, com cansaço, com vozes que pareciam boas, mas estavam nos afastando do foco espiritual. Hoje, Pai, nós oramos para que o teu Espírito Santo acenda novamente o farol da vigilância dentro de nós. Que cada passo seja observado com discernimento, que cada decisão seja guiada pela tua voz. Santifica, Senhor, o nosso coração das ofensas. Porque o inimigo usa a mágoa como porta de entrada. Usa o ressentimento para endurecer o coração e tirar a sensibilidade espiritual. Mas nós queremos ser puros como o teu Filho, queremos perdoar como ele perdoou, amar mesmo quando não somos correspondidos, e permanecer firmes na fé, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Pai, limpa as nossas mãos de toda obra que não te agrada. Se há algo que fizemos, ainda que em ignorância, e que abriu brechas espirituais, fecha agora essas portas pelo sangue do Cordeiro. Purifica o ambiente da nossa casa, da nossa mente, do nosso trabalho. Que todo espírito de engano, toda influência maligna que tenta nos confundir ou nos enfraquecer espiritualmente, bata em retirada agora em nome de Jesus. Senhor, coloca em nós um espírito sensível à tua presença. Queremos ser guiados pelo teu olhar, discernir o que o teu Espírito diz, mesmo quando o mundo grita o contrário. Dá-nos discernimento para reconhecer a tua voz entre as muitas vozes. E se em algum momento nos desviamos, nos traz de volta. Tu disseste que bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. Então purifica o nosso coração de toda intenção errada, de toda vaidade, de todo orgulho disfarçado de espiritualidade. Ensina-nos a andar humildemente contigo. Que a santidade não seja aparência, mas essência. Que a pureza não seja fachada, mas uma transformação genuína vinda de dentro para fora. Senhor, santifica a nossa língua. Quantas vezes falamos sem discernimento? Quantas vezes palavras impensadas abriram feridas ou trouxeram confusão espiritual? Coloca um anjo diante da nossa boca, para que não digamos nada que entristeça o teu espírito.
Que da nossa boca só saiam palavras que edifiquem, que libertem, que glorifiquem o teu nome. Deus, queremos ser vasos limpos, usados por ti. Queremos ser templo santo, morada do teu Espírito. Se há algo que precisa ser queimado, queima agora com o teu fogo purificador. Se há hábitos que precisamos abandonar, ajuda-nos a romper. Se há pensamentos que precisam ser transformados, renova a nossa mente. E se há alguém orando agora, mas sentindo culpa, sentindo que não é digno da santidade, toca esse coração, Senhor. Mostra que a santificação não é um peso, é um convite ao relacionamento mais profundo contigo. Mostra que a santidade não é afastamento, é aproximação da tua presença. Pai, queremos o teu discernimento para entender o que vem de ti. Quando o inimigo tentar confundir, que o teu Espírito sussurre dentro de nós e diga: isso não é meu. Quando tentarem nos enganar com falsas palavras ou aparências de piedade, que a tua luz exponha as trevas. Senhor, cobre-nos com o teu sangue. Guarda-nos das armadilhas invisíveis, das distrações espirituais, dos laços que o inimigo prepara. Que possamos andar com discernimento, em santidade e em autoridade espiritual. Que a nossa vida seja reflexo da tua pureza e que onde quer que formos, a tua presença seja percebida. E que neste momento, enquanto oramos, o teu Espírito vá libertando mentes, purificando corações e reacendendo o desejo pela tua santidade. Toca essa pessoa que ora comigo agora, Senhor. Que ela sinta a tua presença tomando conta do ambiente, limpando, curando, restaurando e separando tudo o que não pertence a ti. Em nome de Jesus, nós te entregamos este momento, pedindo que continues a obra que começaste. Santifica-nos e abre os nossos olhos espirituais. Ensina-nos a viver cada dia discernindo tua vontade e rejeitando toda aparência do mal. Senhor, continua purificando, continua libertando, porque ainda há áreas dentro de nós que precisam ser separadas do mundo. Quantas vezes o teu Espírito nos chamou à santidade e nós resistimos, tentando equilibrar o que é teu com o que o mundo oferece. Mas hoje, Pai, queremos romper. Queremos romper com toda influência espiritual que tenta nos afastar da tua presença. Queremos romper com as vozes sutis que dizem que não tem problema, que é só um detalhe, que é só uma escolha pequena. Queremos te dizer, Senhor, não queremos mais o quase santo, o mais ou menos consagrado, o tanto faz espiritual. Queremos ser inteiramente teus. Senhor, o mundo tenta nos moldar, tenta diluir a verdade, tenta misturar o santo com o profano. Mas nós pedimos discernimento para reconhecer os enganos disfarçados. Dá-nos olhos espirituais para ver o que está por trás das aparências, porque o inimigo é sutil, e o engano muitas vezes vem com aparência de bem. Livra-nos das armadilhas espirituais escondidas em hábitos, costumes e até em relacionamentos que parecem inofensivos. Que o teu Espírito nos alerte quando algo não vem de ti, mesmo que pareça agradável. Pai, queremos romper com tudo o que prende a nossa mente às coisas terrenas. Quantas vezes passamos horas alimentando o Espírito com coisas vazias, enquanto deixamos de lado o que realmente edifica? Livra-nos, Senhor, da distração espiritual. Que o nosso coração não se alimente mais de entretenimento que contamina, de músicas que trazem tristeza à alma, de conversas que afastam a tua presença. Purifica o nosso ambiente, Senhor. Que a atmosfera da nossa casa seja cheia da tua glória, que cada canto seja consagrado ao teu nome, e que tudo o que não vem do teu Espírito perca espaço e poder. Senhor, queremos romper com a necessidade de aprovação do mundo. Quantas vezes moldamos nossas atitudes, palavras e até a fé para agradar pessoas? Quantas vezes deixamos de testemunhar por medo do que vão pensar? Mas o teu Espírito nos chama a ser diferentes, separados, mesmo que isso custe o aplauso dos homens. Então, tira de nós a necessidade de reconhecimento. Ensina-nos a viver para agradar somente a ti, porque sabemos que quem vive para o teu olhar não se perde nas opiniões humanas. Pai, há influências que entram sem permissão, por meio da cultura, da mídia, das palavras, e até das comparações que fazemos. Rompe com isso agora, Senhor. Que toda seta lançada para minar a nossa fé seja quebrada.
Que todo padrão mundano que tentava moldar nosso comportamento e nossa fé seja destruído. Que sejamos livres para viver a verdade da Tua palavra, mesmo quando ela confronta, mesmo quando dói, mesmo quando exige renúncia. Senhor, há amizades e conexões que carregam cargas espirituais que não percebemos. Mostra-nos, com clareza e amor, quem vem de Ti e quem não vem. Não queremos julgar, mas discernir. Se há laços que nos prendem, ainda que emocionais, corta com Teu poder. Que possamos amar, mas sem nos misturar com o que contamina. Que possamos estender a mão, mas sem nos prender a alianças que enfraquecem o nosso espírito. Purifica as nossas conversas, Senhor. Que cada palavra dita seja guiada pelo Teu Espírito. Que não sejamos cúmplices de murmuração, de fofoca, de julgamentos. Que a nossa boca seja instrumento de bênção e não de contaminação. Livra-nos da influência das palavras negativas, das críticas e das comparações que matam o ânimo espiritual. Pai, queremos romper também com o medo, esse medo que o mundo planta, medo do futuro, medo da falta, medo de perder. Mas a Tua palavra nos ensina que o amor perfeito lança fora todo medo. Então, enche-nos desse amor. Que o Teu Espírito expulse o medo e traga a paz. Que possamos confiar em Ti, ainda que tudo pareça incerto, porque sabemos que quem vive pela fé não se prende às circunstâncias, mas à Tua promessa. Senhor, há também influências espirituais invisíveis, vozes, pensamentos, atmosferas, que tentam oprimir e confundir. Mas no nome de Jesus, declaramos agora: nenhuma força contrária terá poder sobre nós. Toda influência espiritual que não vem de Ti cai por terra agora. Que o Teu sangue nos cubra, nos separe, nos guarde. Que os nossos lares sejam cheios da Tua presença, e que onde houver trevas, a Tua luz brilhe. Deus, queremos romper com o conformismo espiritual. Quantas vezes deixamos de buscar mais por nos acostumarmos com pouco? Quantas vezes dizemos é assim mesmo quando o Senhor está dizendo vem mais fundo? Que o Teu Espírito desperte fome e sede de santidade. Que não aceitemos viver um evangelho morno, um cristianismo superficial. Queremos ser inflamados pela Tua presença, e não anestesiados pelas distrações do mundo. Senhor, queremos também discernimento sobre o que consumimos. Que a nossa mente seja alimentada pela verdade, não pela ilusão. Que os nossos olhos vejam o que é puro, e os nossos ouvidos escutem o que edifica. Se algo nos prende, mesmo que pareça pequeno, revela-nos. Que nada tenha mais poder sobre nós do que o Teu Espírito. Pai, renova a nossa mente. Que o pensamento mundano seja substituído por pensamento celestial. Que a mentalidade do reino governe o nosso dia a dia, e que a nossa vida seja um reflexo da Tua santidade. Não queremos mais ser influenciados por padrões humanos, mas por princípios eternos. Senhor, queremos romper com toda dependência emocional, espiritual e até material que nos afasta da fé. Ensina-nos a depender de Ti, não das pessoas, não das circunstâncias, não das nossas próprias forças. Que o Teu Espírito seja a nossa fonte, o nosso consolo e o nosso guia. Deus, se há pessoas ouvindo agora e sentindo que é impossível romper, que o Teu Espírito as fortaleça. Mostra que o romper não vem do esforço humano, mas da Tua graça. Que neste momento correntes invisíveis sejam quebradas. Que laços espirituais sejam desfeitos. Que tudo o que o inimigo usava para manter o coração preso ao passado ou ao pecado seja desfeito agora, em nome de Jesus. Purifica o ambiente onde essa oração está sendo feita. Se há algo espiritual que entrou pela porta da distração, fecha agora. Se há objetos, músicas, lembranças ou palavras que abrem brechas, revela e remove. Que a Tua luz entre em cada canto, e que a presença do Teu Espírito traga paz e pureza. Senhor, nós declaramos que pertencemos a Ti. Que a nossa mente, o nosso corpo, os nossos desejos e o nosso tempo são Teus. Que o Teu Espírito tenha total domínio sobre nós. Que as influências do mundo percam poder e que as influências do céu cresçam dentro de nós. E enquanto o Teu Espírito trabalha, que o nosso coração se sinta leve. Porque onde há libertação, há descanso. Onde há santificação, há paz.
Que esse romper seja completo e que o teu discernimento cresça em nós a cada dia, para vivermos não como o mundo vive, mas como filhos da luz, guiados pela tua verdade e revestidos da tua pureza. Senhor, neste momento, queremos aprender a ouvir tua voz. Queremos ir além da oração que fala, queremos alcançar o lugar do silêncio onde o teu Espírito sussurra. Há tanto barulho, Senhor, tantas vozes disputando a nossa atenção, tantas opiniões, conselhos e ruídos que tentam ocupar o espaço da tua direção. Mas nós não queremos viver guiados por emoções, por impulsos ou pela voz do medo. Queremos discernimento espiritual para reconhecer quando é o Senhor que fala, quando é o inimigo tentando enganar e quando é apenas a nossa carne querendo decidir por conta própria. Pai, abre os nossos ouvidos espirituais. Tira as escamas que impedem a sensibilidade à tua voz. Quantas vezes o Senhor falou, mas nós não percebemos? Quantas vezes o Senhor deu sinais, mas estávamos distraídos demais? Hoje pedimos, ensina-nos a perceber tua voz até nas pequenas coisas, no vento suave, nas situações simples, nos detalhes do dia a dia. Que o teu Espírito nos treine a reconhecer a tua presença até quando tudo parece silencioso. Deus, queremos discernimento para saber quando agir e quando esperar. Quantas vezes corremos à frente da tua vontade e sofremos por decisões apressadas? Quantas vezes dissemos foi Deus quando, na verdade, foi o nosso desejo tentando justificar o impulso? Ensina-nos a esperar o teu tempo, mesmo quando tudo em volta diz vai agora. Que o nosso coração descanse em ti, porque sabemos que a tua voz nunca traz confusão, nunca gera ansiedade, nunca nos empurra, a tua voz guia com paz. Senhor, dá-nos discernimento para reconhecer as vozes que tentam se disfarçar de verdade. Há conselhos que soam sábios, mas que não vêm do teu Espírito. Há palavras doces que escondem engano. Dá-nos a sabedoria de examinar tudo à luz da tua presença, para não sermos enganados por aparências. Que o teu Espírito nos alerte quando algo parece certo, mas carrega sutilmente o veneno da mentira. Pai, queremos sensibilidade espiritual. Queremos discernir o ambiente, perceber quando a atmosfera muda, quando algo invisível tenta roubar a nossa paz. Que o teu Espírito nos ensine a perceber o que acontece no mundo espiritual, para que possamos reagir em oração e autoridade. Não queremos mais ser pegos de surpresa pelos ataques do inimigo. Queremos estar vigilantes, atentos, guiados por ti. Senhor, também queremos discernimento sobre nós mesmos. Quantas vezes pensamos estar certos, e na verdade, estamos sendo guiados pelo orgulho, pelo medo ou pela carência? Sonda o nosso coração e revela as intenções ocultas. Mostra-nos quando o nosso querer se disfarça de tua vontade. Que sejamos sinceros o bastante para reconhecer quando erramos e humildes o bastante para mudar de direção. Pai, há tantos que hoje estão confusos espiritualmente, sem saber o que é a tua voz e o que é voz do inimigo. Então pedimos, traz clareza. Que o teu Espírito, que é o Espírito da verdade, nos ensine a reconhecer o teu tom, o teu ritmo, a tua maneira de falar. Porque a tua voz não traz medo, não traz condenação. Ela traz direção, consolo e correção com amor. Que aprendamos a confiar que, quando o Senhor fala, tudo dentro de nós se alinha e a paz toma o lugar da dúvida. Senhor, ensina-nos também a calar quando for necessário. Porque há momentos em que o discernimento está no silêncio, e não na resposta. Ensina-nos a ouvir mais e falar menos. A discernir o que o teu Espírito está fazendo, mesmo quando não há palavras. Que sejamos sensíveis ao ponto de perceber o mover do teu Espírito antes mesmo que aconteça, e prontos para obedecer, mesmo sem entender completamente. Pai, queremos discernimento para as decisões da vida, relacionamentos, trabalho, ministério, escolhas diárias. Não queremos escolher pelo que parece melhor, mas pelo que vem de ti. Mesmo que a tua vontade pareça mais difícil, mais demorada ou mais simples do que esperávamos, queremos obedecer. Porque sabemos que a obediência é a estrada do discernimento. Senhor, quantas vezes o inimigo tenta distorcer a tua voz. Ele sussurra mentiras sutis, tenta fazer parecer que és tu quem fala, usa até mesmo versículos fora de contexto para confundir.
Mas o teu Espírito dentro de nós é o selo da verdade. Então pedimos: ativa o discernimento espiritual de quem ora agora. Que o teu Espírito traga convicção profunda, de modo que nada falso encontre abrigo dentro de nós. Deus, que o nosso discernimento não seja movido por medo, mas por amor à tua presença. Que não sejamos guiados por curiosidade, mas pela comunhão. Que aprendamos a te ouvir nas madrugadas silenciosas, nas horas de dor, nos dias comuns. E quando o Senhor parecer em silêncio, que possamos confiar que o teu silêncio também fala, e que o teu tempo sempre é perfeito. Senhor, queremos também discernimento sobre pessoas. Não para julgar, mas para proteger o coração. Mostra-nos quem nos aproxima de ti e quem nos afasta. Que possamos amar todos, mas andar perto apenas dos que têm o mesmo propósito espiritual. Que não sejamos enganados por palavras bonitas, mas guiados pelo teu Espírito em cada relação. Pai, queremos discernimento para perceber o que o Senhor está fazendo em meio à confusão do mundo. Quando as notícias gerarem medo, que o teu Espírito nos mostre o que está acontecendo no invisível. Quando o caos parecer dominar, que o teu discernimento nos faça enxergar o teu propósito, a tua estratégia e o teu cuidado em cada detalhe. Senhor, queremos te ouvir no íntimo. Que a tua voz se torne familiar, inconfundível, irresistível. Que o teu Espírito se torne tão presente que qualquer voz contrária se cale. Que a tua presença seja o filtro pelo qual ouvimos e decidimos. E se alguém que ora comigo hoje se sente confuso, sem direção, que o teu Espírito traga paz agora. Que essa pessoa saiba que o Senhor ainda fala, ainda guia, ainda confirma, ainda conduz com amor. Pai, guarda-nos do engano. Há tempos de tanto falso profetismo, de tanta distorção da tua palavra, e por isso pedimos: dá-nos discernimento para reconhecer a verdade em meio às vozes do engano. Que o nosso coração se apegue à tua presença e não a homens. Que não sejamos movidos por emoção, mas por convicção espiritual. E, Senhor, que o teu discernimento cresça dentro de nós a cada dia. Que a tua voz se torne o som mais desejado da nossa alma. Que aprendamos a caminhar guiados pela tua direção, sem medo, sem dúvida, sem confusão. Que em cada escolha, cada palavra e cada passo, possamos dizer: foi o Senhor quem me conduziu. E se o inimigo tentar roubar essa sensibilidade, reacende-a dentro de nós. Toca o coração de quem ora, e faz renascer o desejo de ouvir-te acima de tudo. Que o discernimento espiritual seja como um escudo, protegendo-nos dos enganos, guiando-nos em santidade e nos mantendo firmes na tua vontade. Senhor, tu sabes o quanto é difícil permanecer puro quando a guerra espiritual se levanta de todos os lados. Às vezes, a alma se cansa, o corpo sente, o coração tenta resistir, mas as flechas do inimigo vêm disfarçadas de pensamentos, tentações, ataques, pessoas e circunstâncias que querem nos afastar da santidade. Mas nesta oração, Pai, nós nos colocamos de pé diante do teu altar e declaramos: não vamos retroceder. Mesmo em meio à batalha, nós queremos permanecer santos. Queremos permanecer teus. Deus, quantos têm lutado contra ataques invisíveis, pensamentos impuros, opressão noturna, cansaço espiritual, sentimentos de derrota, vozes que dizem você não consegue mais. Mas hoje nós oramos pedindo força para continuar firmes. O teu Espírito é o mesmo que fortaleceu Davi diante de Golias, é o mesmo que deu coragem a Elias diante dos falsos profetas, é o mesmo que manteve Daniel fiel mesmo dentro da cova. Que esse mesmo Espírito, Senhor, venha sobre nós agora. Tu sabes, Pai, que a santidade não é apenas se afastar do pecado, mas é estar tão cheio da tua presença que o mal não encontra espaço. Por isso pedimos: enche-nos de ti. Que o teu Espírito ocupe cada canto da nossa alma. Que o teu fogo consuma os restos do que ainda pertence ao mundo dentro de nós. Que os pensamentos que tentam nos fazer ceder percam a força diante do teu poder. Senhor, há momentos em que a batalha se intensifica e a mente parece um campo de guerra. É ali que o inimigo tenta plantar desânimo, impureza, culpa e distração. Mas nós erguemos agora o escudo da fé, e declaramos que toda seta lançada contra nós cairá por terra.
Que a nossa mente seja protegida pelo Teu Espírito. Que cada pensamento contrário à Tua vontade seja cativo à obediência de Cristo. Pai, queremos permanecer santos mesmo quando ninguém está vendo. Porque é fácil parecer forte diante dos outros, mas Tu sondas o coração. Tu vês o que pensamos quando estamos sozinhos. Tu conheces o que sentimos quando estamos cansados. Por isso te pedimos, guarda-nos em secreto. Santifica-nos nas intenções, nos pensamentos, nas palavras que não falamos, nas decisões que só o Senhor conhece. Deus, que a santidade não seja um peso, mas um prazer. Que não seja um fardo, mas um caminho de amor. Porque quem te conhece de verdade não busca pureza por medo do inferno, mas por amor à tua presença. Queremos ser santos porque amamos estar perto de ti. Queremos resistir ao pecado porque o pecado nos rouba a comunhão. Queremos vencer o mal porque o mal tenta nos afastar do teu coração. Senhor, sabemos que há dias em que o ataque é mais intenso. O inimigo se levanta, a mente enfraquece, a fé vacila. Mas é justamente nesses dias que precisamos lembrar que a santificação também é guerra. É resistência. É permanecer em pé quando tudo dentro de nós quer desistir. E é nesse momento que pedimos, Espírito Santo, levanta-nos com o teu poder. Reacende o fogo da fé. Dá-nos discernimento para perceber que o que estamos enfrentando não é apenas natural a uma guerra espiritual tentando apagar a luz dentro de nós. Pai, cobre-nos com o teu sangue. Que nenhuma seta, nenhuma palavra maldita, nenhum espírito de engano tenha poder sobre nós. Que todo laço oculto, toda armadilha preparada pelo inimigo seja destruída pela autoridade do nome de Jesus. Que cada ambiente em que entrarmos seja consagrado à tua presença. Que a tua luz brilhe tão forte em nós que o mal não resista. Senhor, ajuda-nos a entender que santidade não é isolamento, mas transformação. Que não é perfeição, mas rendição. Que ser santo não é nunca cair, mas sempre levantar com o coração arrependido e limpo. Quando o inimigo tentar nos acusar do passado, lembra-nos que o sangue de Cristo nos purificou. Quando ele tentar nos fazer desistir, mostra-nos a cruz e renova em nós a certeza de que a vitória já foi conquistada. Deus, quantos que estão orando agora estão lutando com tentações que voltam repetidas vezes? Quantos tentam e caem, se arrependem e lutam de novo? Mas hoje, Senhor, eu oro para que o teu fogo venha consumir a raiz dessas tentações. Que o teu Espírito destrua o ciclo da culpa e da queda. Que o poder da tua presença nos ensine a dizer não com autoridade e sim com convicção ao teu chamado. Senhor, santifica os olhos para não desejarem o que contamina. Santifica os ouvidos para não se alimentarem de palavras que afastam. Santifica a boca para que dela saiam apenas palavras que edificam. Santifica as mãos para que sirvam ao teu propósito. Santifica os pés para que caminhem apenas pelos caminhos da tua vontade. E santifica o coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Pai, quando o inimigo vier com acusações, lembra-nos que fomos lavados, justificados e santificados pelo teu sangue. Que nada pode nos separar do teu amor. Que, mesmo em meio à guerra, podemos andar em paz, porque a santidade nos protege como uma muralha. Senhor, dá-nos discernimento para reconhecer quando a batalha é espiritual e não emocional. Porque às vezes pensamos estar lutando contra pessoas, quando na verdade estamos lutando contra principados. Ensina-nos a reagir com oração, não com raiva, com autoridade, não com desespero, com fé, não com medo. Pai, eu oro por aqueles que estão enfrentando batalhas dentro da mente. Que o teu Espírito os envolva agora. Que a confusão se cale, que o medo se vá, que a ansiedade perca força. Que o teu Espírito traga clareza, descanso e discernimento. E que, em meio à guerra, possamos ouvir tua voz dizendo: não temas, eu estou contigo. Deus, queremos permanecer santos mesmo quando somos feridos. Porque o inimigo tenta usar as dores para corromper o coração. Mas nós te pedimos, cura as feridas antes que se transformem em amargura. Ensina-nos a perdoar, mesmo quando não há pedido de perdão. Ensina-nos a amar, mesmo quando o amor não é retribuído.
Que o teu Espírito mantenha nosso coração limpo, para que o inimigo não encontre brechas. Senhor, queremos ser santificados até no modo como reagimos aos ataques. Que, ao invés de revidar, oremos. Que, ao invés de murmurar, adoremos. Que, ao invés de desistir, permaneçamos em fé. Porque quem é santo não é aquele que nunca é atacado, mas aquele que, mesmo em meio à guerra, escolhe continuar firme em ti. Pai, que essa pessoa que ora agora sinta a tua presença enchendo o ambiente. Que o teu fogo a envolva. Que o peso que ela sente caia por terra. Que o desânimo seja substituído por coragem. Que a tristeza dê lugar à paz. E que, no meio da guerra, ela perceba: o Senhor está lutando por ela. Senhor, queremos sair dessa oração com a certeza de que, mesmo em meio às batalhas, podemos permanecer santos. Que a santificação é o escudo que o inimigo não consegue atravessar. E que, se o Senhor é por nós, nenhuma força contrária prevalecerá. Em nome de Jesus, amém. Senhor, queremos aprender a discernir os espíritos, a entender o que vem de ti e o que vem das trevas. Há tantas vozes e influências ao redor, tantas sugestões que parecem boas, mas escondem engano. Queremos olhos espirituais para enxergar a verdade e ouvidos espirituais para ouvir a tua voz acima de tudo. Que o teu Espírito Santo nos ensine a separar a luz da escuridão, o que é teu do que é falso, o que edifica do que destrói. Pai, muitas vezes somos enganados pelo inimigo, porque ele se disfarça de anjo de luz. Ele aparece como oportunidade, como conselho, como pensamento, como emoção, tentando nos confundir. Mas nós declaramos: Senhor, dá-nos discernimento para reconhecer a falsidade. Dá-nos sensibilidade espiritual para sentir a diferença entre o que é teu e o que não é. Que o nosso espírito seja treinado a perceber a verdade mesmo quando a mentira vem com beleza e sedução. Deus, queremos discernimento para perceber a intenção por trás das palavras e ações das pessoas. Nem tudo o que parece bom vem de ti. Ensina-nos a perceber sinais, a sentir quando o espírito do outro não está alinhado à tua verdade. Não para julgar, mas para proteger a nossa fé, a nossa comunhão contigo, e para andar em sabedoria. Que possamos responder com amor, mas não nos deixar influenciar pelo que é errado. Senhor, queremos discernir os movimentos do inimigo dentro de nós. Pensamentos que surgem sem explicação, sentimentos de dúvida que não deveriam existir, temores que invadem sem motivo. Mostra-nos quando são tentações, quando são acusações, quando são ilusões. Que possamos identificar a origem de cada impulso e trazê-lo à luz, submetendo tudo ao teu poder. Pai, queremos discernimento na oração, para saber quando estamos sendo guiados por emoção, por expectativa humana ou por tua direção. Ensina-nos a reconhecer tua voz no silêncio do coração, no clamor interior, na convicção que vem sem pressa, sem pressão, mas com paz. Que não sejamos conduzidos pelo impulso, mas pelo teu Espírito. Senhor, há tantos falsos profetas, falsos mestres, palavras que prometem, mas não entregam. Queremos discernir com clareza, para que a fé não seja desviada. Que o teu Espírito nos dê proteção, sabedoria e autoridade para perceber engano, mesmo quando vem com aparência de santidade. Que a nossa confiança esteja firmada em ti e não nas aparências, nas emoções ou nas opiniões humanas. Deus, queremos discernir os sinais do tempo, os movimentos espirituais ao nosso redor. Que possamos perceber quando o teu Espírito está abrindo portas, trazendo oportunidades, confirmando a verdade. Que possamos reconhecer quando o inimigo tenta confundir, criar barreiras ou desviar nossos passos. Que cada decisão seja guiada pelo teu discernimento, não pela pressa, pelo medo ou pelo desejo humano. Pai, queremos discernir os próprios pensamentos, para que nenhum engano se esconda dentro de nós. Que possamos perceber quando a dúvida é do inimigo, quando o orgulho tenta justificar, quando a ansiedade tenta dominar. Ensina-nos a reconhecer a origem de cada emoção, de cada impulso, e a trazê-los diante de ti. Que a nossa mente esteja completamente alinhada à tua vontade, para que nada que não vem de ti encontre morada. Senhor, queremos discernir as influências invisíveis.
as atmosferas espirituais que cercam nossos lares, nossos trabalhos, nossas vidas. Que possamos perceber o que está contaminando, o que está fortalecendo o inimigo, o que está desviando do teu propósito. E quando percebermos, Senhor, dá-nos poder e autoridade para quebrar, para limpar, para consagrar tudo à tua presença. Pai, queremos discernimento para reconhecer as promessas falsas. Muitas vezes somos seduzidos por ofertas, oportunidades ou palavras que parecem bênçãos, mas escondem armadilhas. Ensina-nos a testar tudo, provar tudo à luz do teu Espírito, e permanecer firmes na verdade que nos liberta. Que possamos andar em sabedoria, sem cair nas armadilhas que o inimigo coloca pelo caminho. Deus, queremos discernir os espíritos de opressão, dúvida e confusão. Que possamos perceber quando o inimigo tenta nos enganar, nos manipular ou nos desviar do teu plano. Que cada sensação de medo, de pressão, de culpa, seja imediatamente submetida ao teu poder, e que a tua luz e a tua verdade prevaleçam sobre qualquer engano. Senhor, queremos discernimento para perceber o que o teu Espírito está fazendo mesmo quando não entendemos. Queremos reconhecer tua ação em meio às dificuldades, em meio às provas, em meio ao silêncio. Que possamos confiar que mesmo sem ver, estamos sendo guiados, protegidos e moldados para cumprir o teu propósito. Pai, fortalece o nosso espírito para não nos deixarmos enganar por aparência, emoção ou pressão. Ensina-nos a discernir com clareza, a ouvir com atenção, a obedecer com convicção. Que a nossa vida seja guiada pelo teu Espírito, e não pelo impulso humano, pelas opiniões alheias ou pelas circunstâncias passageiras. Senhor, queremos discernimento para os relacionamentos, para as palavras que ouvimos, para as mensagens que recebemos. Que possamos separar o que é de ti do que não é, para que a nossa fé, a nossa comunhão e a nossa vida espiritual não sejam desviadas. Que possamos responder com amor, mas não nos deixar enganar ou manipular. Pai, que o discernimento espiritual se torne uma arma em nossas mãos. Que possamos reconhecer a verdade, evitar engano, permanecer firmes na fé e caminhar com coragem. Que a nossa mente, o nosso coração e o nosso espírito estejam alinhados com o teu propósito, para que a santidade e a verdade prevaleçam em nossas vidas. Senhor, ensina-nos a ouvir, a perceber e a discernir sempre, para que nada nos desvie do teu caminho. Que a tua voz seja a mais clara, a mais firme, a mais desejada dentro de nós. E que cada passo, cada decisão, cada palavra, seja guiada por ti, com clareza, sabedoria e discernimento espiritual. Senhor, queremos agora ver o teu fogo se estender além de nós, transformar cada ambiente, cada lugar que tocamos, cada relacionamento, cada palavra que falamos. Não queremos que a santidade seja apenas pessoal, mas que ela se espalhe como um rio de luz, que purifica, que restaura, que edifica. Que a tua presença seja evidente em nossas casas, nos nossos trabalhos, nas nossas ruas, nas nossas cidades, e que tudo ao redor sinta a diferença de quem está completamente consagrado a ti. Pai, sabemos que onde a tua santidade habita, a treva não pode permanecer. Onde há luz, as trevas se dispersam. Por isso, Senhor, faz que a nossa vida seja como farol, irradiando tua pureza e discernimento. Que a nossa presença se torne proteção para os vulneráveis, encorajamento para os fracos e convicção para os perdidos. Que a santidade que operas em nós não seja apenas um estado, mas uma ação constante, transformando tudo ao nosso redor. Senhor, queremos discernimento duradouro. Que o que aprendemos e sentimos neste momento não desapareça quando as provações vierem. Que o fogo que nos purifica e nos revela a tua verdade continue queimando, mesmo quando estivermos cansados, distraídos ou atacados. Que o discernimento se torne instinto espiritual, para que saibamos reagir com sabedoria, falar com autoridade e agir com fé, mesmo sem perceber, porque o teu Espírito nos guia constantemente. Pai, queremos que cada palavra nossa carregue discernimento. Que cada decisão seja guiada pela tua presença. Que cada gesto, cada olhar, cada atitude seja revestida de tua santidade. Que o nosso exemplo seja um espelho do teu caráter, e que aqueles que nos observam percebam tua luz e não a nossa fraqueza.
Que a nossa vida seja uma plataforma de adoração contínua, um testemunho vivo da Tua obra. Deus, queremos que a santidade transforme também os ambientes espirituais. Que cada casa seja templo, cada trabalho seja altar, cada cidade seja território abençoado pelo Teu Espírito. Que a Tua luz se infiltre nos lugares onde antes havia trevas. Que as correntes espirituais que aprisionam famílias, comunidades e ministérios sejam quebradas. Que a Tua presença seja sentida por todos, mesmo sem palavras, simplesmente pela força da santidade que flui através de nós. Pai, queremos discernimento duradouro para as gerações futuras. Que aquilo que recebemos e aprendemos seja transmitido, que os nossos filhos, sobrinhos, netos, discipulados, sintam a diferença de uma vida consagrada. Que a santidade que nos transforma agora se torne legado, tornando visível a Tua presença naqueles que virão depois de nós. Que possamos ser instrumentos que moldam corações para Teu reino, e que o discernimento seja uma herança espiritual que permanece. Senhor, renova em nós a coragem de permanecer firmes. Que nenhum ataque, nenhuma confusão, nenhuma tentação consiga desviar-nos do propósito que temos em Ti. Que, mesmo diante de perseguições ou oposições, permaneçamos íntegros, cheios de discernimento, e que a nossa santidade seja sinal para os que duvidam, esperança para os que sofrem, e aliança para os que buscam a Tua presença. Pai, queremos também que a santidade e o discernimento que recebemos se reflitam em nossas escolhas diárias. Que o que comemos, o que assistimos, o que ouvimos, o que falamos, e o que fazemos esteja completamente alinhado ao Teu Espírito. Que cada hábito seja purificado, cada relacionamento seja iluminado, e cada decisão seja guiada pela Tua sabedoria. Que o Teu reino se manifeste na vida prática, em ações, palavras e pensamentos, tornando visível o que é invisível. Deus, fortalece o nosso espírito para que a santidade não seja passageira. Que, mesmo quando o mundo tentar nos corromper, quando a tentação se aproximar, quando o inimigo tentar confundir, permaneçamos firmes. Que a luz que habita em nós seja farol que não se apaga, guia que não vacila, testemunho que não se esconde. Que possamos ser instrumentos de transformação em cada lugar onde pisarmos. Pai, agora que sentimos o Teu poder e a Tua presença, queremos declarar que essa santidade e discernimento serão contínuos. Que cada dia seja oportunidade de exercer Tua autoridade, de refletir Tua luz, de espalhar Teu amor e de discernir com clareza o que vem de Ti e o que não vem. Que o nosso caminhar seja marcado por Tua presença, e que cada passo seja abençoado pelo Espírito Santo. Senhor, se há alguém ouvindo agora e sentindo que é impossível manter santidade e discernimento, toca o coração dessa pessoa. Mostra que, com o Teu Espírito, tudo é possível. Que o poder que transforma dentro de nós também atue em cada vida, libertando, curando, restaurando e capacitando para permanecer firme. Que ninguém seja enganado pelo inimigo, mas que todos possam experimentar a plenitude da Tua presença. Pai, enquanto encerramos esta oração profunda, lembramos aos que estão conosco que podem continuar buscando a Tua presença em todos os momentos. E aproveito para convidar você a conhecer nosso e-book Oração Poderosa, que está disponível no link da descrição e no primeiro comentário. Ele vai te ajudar a aprofundar sua vida de oração, fortalecer seu espírito e viver na santidade todos os dias. E, Senhor, agradecemos porque sabemos que, assim como começamos este caminho de santificação e discernimento, Tu estás conosco até o fim. Que cada pessoa que participou desta oração sinta a Tua presença firme, contínua e transformadora. Que a santidade e o discernimento não sejam apenas momentos, mas estilo de vida, uma jornada diária de crescimento, de intimidade contigo e de vitória sobre o mal. Em nome de Jesus, amém.